Na verdade, o que acontece é que aí existe uma hipocrisia, existe uma vontade de fazer o que lhe apraz, o que está dentro do coração. Isso é a carne. Mas Deus, Ele não quer que nós venhamos a dizer que fazemos parte de alguma coisa, pregar, falar que aquilo é verdade, mas no nosso interior, na nossa casa, na nossa vida, nós vivemos uma mentira. E é assim que acontecia, né? Aí eu estava contando a história ali do povo de Israel. O que aconteceu com o povo de Israel, né? Viveram ali no Egito muito tempo. Veio um faraó que não conhecia, né, ali José, não conhecia ali a história, temeu por aquele povo que estava crescendo muito, Israel estava crescendo muito ali no Egito, e tentou matar os meninos. Ali veio Moisés veio e foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel. E assim foi, e assim aconteceu. O povo foi liberto ali no Egito, o povo caminhou com o Senhor ali naquele momento, e naqueles momentos ali, o Senhor começou a falar, o Senhor começou a se revelar para Israel. O Senhor começou a se mostrar quem era o Deus de Israel, quem era o verdadeiro Deus de Israel. Aí eu estava conversando ali com os irmãos, falando, poxa, hoje, às vezes, nós nos sentimos, às vezes, até sozinhos. Por alguma forma, a gente não sente a presença de Deus em algum momento. No momento você pode estar aí sentado, pode estar na sua casa falando, Deus não fala comigo, eu não sinto a presença de Deus, né? Deus se esqueceu de mim. Talvez você possa pensar isso. Mas o povo lá no Egito, eles caminhavam ali no deserto, de dia uma coluna de fumaça acompanhavam eles. E à noite uma coluna de fogo também acompanhavam eles. Ou seja, era notório para eles a presença de Deus, era notório. Aquele calor escaldante do deserto não alcançava eles de uma forma agressiva, porque a coluna de fumaça estava ali parando sobre eles todos os momentos. E o frio da noite no deserto não alcançava eles, porque a coluna de fogo estava com eles todos os momentos ali. Todo momento, desde o momento que Israel saiu do Egito até entrar na Terra Prometida, o Senhor acompanhou ele daquela forma. Era notório. Mas quando passava alguma situação que eles achavam, de alguma forma, que eles não iam conseguir obter comida, ou obter água, ou obter abrigo, eles murmuravam contra o Senhor. Eles se esqueciam. Não somente se esqueciam, espiritualmente falando, eles tampavam os seus olhos e não viam a provisão do Senhor com eles em todos os momentos. Ora, começou a sentir fome. Se eles parassem para olhar e ver que o Senhor estava com eles ali, se fosse de dia, através da coluna de fumaça, fosse à noite, através da coluna de fogo, eles poderiam falar, Senhor, eu necessito disso. O Senhor ia lá com todo o seu amor e o seu carinho, ofereceria para eles. Aí eu estava conversando, mas por que eles faziam isso? Por que todo momento se esqueciam do Senhor? Porque todo momento eles chegou a ponto de falar para Moisés, você me tirou do Egito para me chegar aqui no deserto e morrer de fome. Lá no Egito eu tinha panela de carne. Aí nós estávamos conversando sobre a liberdade. Qual é a verdadeira liberdade? Né? Aí eu fiz uma pergunta, né, para elas, eu falei assim para minhas filhas hoje. Eu falei, vem cá, todos os dias o pai e a mãe, eles não instruem os seus filhos o caminho certo, o que deve se fazer? Todos os dias, todos os pais e mães, né, pelo menos a grande maioria, o correto, né, é orientar os filhos o que deve se fazer. A gente fala, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. Não faça isso não. Né? Ou, sei lá, eu falo sempre com minha filha, né? Não come muito doce. Não come. Mas eu perguntei para ela, assim como é conosco também, por que fala para fazer uma coisa e faz o contrário? Eu fiz elas responderem, né? Aí eu perguntei, o que você acha? Aí a Lisa respondeu, né? Porque o que você falou que é gostoso? Não. Porque é bom, né? Porque é bom fazer o que quer, né? Isso que você falou. A Lisa falou, olha, é bom fazer o que eu quero. E a Lia falou, porque a Lia gosta de doce, né? É gostoso fazer o que eu quero.
E assim é com a nossa vida, assim é no mundo. Nós estávamos falando sobre o alimento. Aquilo que faz mal é gostoso. E o que faz bem nem sempre é gostoso de comer. É assim na vida, a vida é assim. Mas aí refletindo um pouco mais além, a gente consegue entender essa narrativa que Paulo trouxe aqui em Romanos capítulo 7. Né? Nós conseguimos entender, é uma luta da carne e do espírito. Por que é uma luta da carne e do espírito? A carne, ela é limitada na sua essência. O homem, o ser humano, na sua essência, nós somos limitados. A gente consegue enxergar muito pouco, a gente consegue ver muito pouco. É muito pouco que a gente consegue enxergar. Mas o Espírito é aquele que é de Deus. O Espírito é aquele que é eterno, aquele que é a sabedoria, aquele que é o poder. E ele está em todo momento falando ao coração do homem. Em todo momento ele traz a renovação, ele traz o conforto, ele traz a conversão. Para haver conversão, é necessário ter o conhecimento do pecado. É necessário que o homem se arrependa do pecado. E aquele que faz o homem se arrepender é o Espírito do Senhor. Então, essa é a luta. A gente conversando e indo mais profundamente, a gente vai entender. Por ser limitado o homem e pela carne clamar de fazer o errado, a carne clamar de fazer o que o desejo arde dentro de si. E pela limitação eu vou fazer aquilo. E vem um conselho, olha, não faça isso porque vai acontecer coisas ruins. Uma criança ela não tem experiência que um adulto tem. Nós falamos, né, os mais velhos, né, não só o pai e mãe, os mais velhos também trazem para a gente sabedoria, por quê? Porque eles têm a sabedoria, eles passaram por tudo aquilo, e nós ainda não passamos. Quando ele fala assim, olha, não faça aquilo, porque vai acontecer isso. Mas se eu seguir o meu desejo da carne, se eu seguir a minha vontade, eu posso fazer, eu tenho essa liberdade de fazer o meu desejo. E quando eu faço, eu não posso desejar ou obter outro resultado, senão aquele que foi instruído para que não se fizesse. Olha, se você fazer... Olha, eu acabei de passar ali, eu vim dali agora, acabei de passar, tem um buraco. Se você caminhar nessa rua e continuar reto, você vai cair no buraco. Eu tenho a liberdade de passar naquela rua. Aquele que passou teve a experiência de passar ali e dizer que tem um buraco, me deu a instrução. E se eu caminhar, qual vai ser o resultado? Eu cair no buraco. E assim é o homem. E assim é a vontade da carne, assim são os desejos carnais. Né? Assim é a orientação do pai. Né? O pai traça uma rota, traça um caminho para os filhos seguirem. Né? Não enrijecido, não tem as escolhas, mas a gente sabe o que pode acontecer lá na frente. Assim foi também o povo no deserto. O Senhor tinha para o povo uma nova terra, uma terra que emana leite e mel, a terra prometida. Né? Era o que o Senhor desejava. O Senhor desejava que o povo alcançasse aquela terra. Mas, pela obstinação do coração do homem, o povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida, senão dois, né? Josué e Caleb. Somente os seus filhos entraram na terra prometida. Ora, o Senhor é mau, não. Se nós lermos todos os acontecimentos, o Senhor todo momento falava com o povo, olha, não faça isso. O Senhor, Moisés foi lá no Monte Sinai, trouxe a lei. Moisés falou, olha, Deuteronômio capítulo 8, eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele não para por ele, ele continua, olha, escolhe, pois, a vida, para que vivas. Porque se você escolher a vida, se você escolher a bênção, vai acontecer isso. Se você escolher a morte, vai acontecer isso. É determinado. Não pode escolher o errado e querer colher o certo. Não tem como acontecer isso. Né? E aqui há essa descrição de Paulo. Paulo ele fala assim, olha, nós no corpo, nós estamos presos pela lei. A lei, ela me mostra que o pecado, se eu fizer aquilo, eu vou estar pecando. Se não tivesse a lei, eu não tinha conhecimento do pecado. Aí ele fala assim, olha, o que acontece? Então a lei me fez pecar? Não, de maneira nenhuma. A lei é santa, a lei é eterna, a lei é verdadeira. Só que
a lei me faz conhecer o que é o pecado. A lei me faz entender o caminho mau, o caminho errado, o caminho a não seguir. Só que ele continua, ele fala aqui, olha, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, porque por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se o bom em morte de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Olha o que ele está falando aqui. Está falando que tomamos conhecimento do pecado. E agora? Morri? Não. Aí lá no capítulo 8 ele fala, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Mas lá no Éden, o que Paulo está querendo dizer aqui? Porque lá no Éden, o homem, ele não tinha esse conhecimento do pecado, ele não tinha esse conhecimento, na verdade, do mal, do bem e do mal. Mas quando o homem desejou, escolheu desobedecer a Deus, ele passou a ter esse conhecimento do bem e do mal. E agora, o que Deus vai fazer? Vai permitir que o homem viva eternamente pecando, fazendo mal? Olha, basta olhar aí para o mundo e ver as atrocidades que o homem pode fazer vivendo 80, no máximo 120 anos, mas só que 120 anos ninguém mais consegue fazer mal, né? Está ali sendo arrastado por alguém. 120 anos. Mas imagina um homem com 80, 90 anos, quanto mal o homem pode fazer? Você fala, opa, peraí, vamos limitar o homem, agora o homem vai viver mais eternamente. Porque o homem agora tem conhecimento do bem e do mal. E Paulo aqui ele fala, olha a narrativa, olha o que Paulo fala. Porque o que eu faço não aprovo, ou seja, ele não aprova o que ele faz. Na carne, o homem, nós não aprovamos o que nós fazemos, nós sabemos o certo e o errado. O homem escolhe, irmãos, o homem escolhe fazer o errado. Por quê? Porque a carne, ela clama por isso. Foi o que as minhas filhas falaram. Porque é bom. É bom comer todos os dias sorvete, salgadinho, não, meu irmão Alberto estava falando bastante, salgadinho, sorvete, pizza é muito gostoso, é muito bom, mas se eu viver no café da manhã, no almoço, na janta, salgadinho, sorvete, pizza, salgadinho, sorvete, pizza, eu não vou conseguir viver muito. Mas a carne pede, é gostoso, é muito bom. Aí é o que o Paulo fala, olha, porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço. A luta é entre a carne e o espírito. Ele sabe o que a lei de Deus ela fala. Ele sabe. Mas ele não consegue fazer, porque a carne é mais forte. Sem Deus a carne é mais forte. Aí ele fala assim, pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Eu aborreço. Eu não gosto do pecado, eu não quero, mas eu faço. Eu faço. Porque aqui está entranhado no homem. Porque os religiosos, o religioso erra? Porque ele acha que quando ele entra na religião, ele se torna essa nova criatura, né, que Paulo fala, ele acha que essa nova criatura é uma carne perfeita, é uma vida humana perfeita. Jamais teremos uma vida humana perfeita. Jamais teremos a perfeição na carne, jamais. Jamais seremos super-homens. Jamais seremos corretos em nós mesmos. Jamais. Por quê? Porque o que eu quero eu não faço, não consigo. Eu sou errado, sou pecador. O homem é mau. Certa vez, quando chegaram para Jesus, falou assim, olha, bom mestre. Aí Jesus fala, olha, não há um bom sequer no mundo. Por que me chamam de bom? Não há um bom sequer no mundo. Jesus estava mostrando para o homem que ninguém é bom, ninguém é capaz de fazer bondade sem Deus no coração. Sem a fagulha, pelo menos, de Deus, que é o amor. Aí Jesus vem falar que o amor, por causa do que o amor vai se esfriando, aumenta a iniquidade. O homem, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O homem tem o amor dentro do seu coração. Não porque ele é capaz de amar, é porque Deus, João vai falar que Deus é amor. Deus é amor. Se nós somos capazes de amar, é porque Deus
colocou no nosso coração essa capacidade de amar, a sua imagem e semelhança. Mas cada vez mais está se esvaindo da terra, do mundo, esse amor. E nós estamos vendo a iniquidade crescer, nós estamos vendo a apostasia crescer. Por quê? Justamente não há um bom sequer na terra. Se você está aí amando o homem, seguindo o homem, ouvindo a voz do homem, ouvindo os conselhos do homem, ouvindo as doutrinas humanas, materiais, as regras humanas, se você está aí ouvindo isso, você está operando na morte. A morte está operando na sua vida. Porque a lei, ela não foi capaz de salvar ninguém. Não porque ela é ruim, não porque ela é carnal, não, ela é santa. Mas ela provou o quão pecadores nós somos. Foi por isso que lá em Gálatas, né, se não me engano, está no capítulo 2, Paulo vem falar, 2 ou 3, Paulo vem falar que a lei ela serviu por um certo tempo. Ela serviu de aio, né? Paulo fala. O que é aio? É como um tutor, uma tutora guia uma criança. A lei ela serviu de tutora para guiar o homem até um determinado tempo. Qual tempo é esse? Até a vida de Jesus. A lei é perfeita. Ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela apontava para um. Jesus falou que a lei e os profetas apontavam para ele. A palavra aponta para ele, para Jesus. Aquele que foi o único que conseguiu cumprir a lei. Né? Então, a lei serviu por um certo tempo a vida de Cristo. Mas ela não foi capaz de nos salvar. Ela não foi capaz de nos transformar. Porque nós temos a vontade, o desejo e a capacidade de fazer coisas inimagináveis o homem tem. Esse é o homem. Esse é o homem talvez que você está seguindo. Esse é o homem talvez que você idolatra, que você tem por santo. Esse é o homem. Se alguém parar agora e falar, eu vou seguir o Birajara. Eu vou seguir o irmão Birajara, vou seguir o irmão Birajara, vou seguir o irmão Alberto, vou seguir o Biratã, vou seguir porque eles pregam. Não, você vai estar operando na morte. Por quê? Porque a minha carne, a minha vida materialmente humana também opera na morte. Aí vem agora o segredo, né? Ele já falou aqui antes, né? Ele falou que mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Aí lá no outro ele fala assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei do Espírito da vida nos livrou. Jesus nos livrou da morte, porque ele morreu. Aí mais à frente ele vem falando, porque morremos com Cristo e ressuscitamos com ele para uma nova vida. Então hoje nós vivemos, agora por que nós podemos viver? Por que nós recebemos vida? Porque não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Amém. Andar segundo o Espírito não quer dizer fechar o olho, agora eu vou viver, né, o que as pessoas têm por igreja, né? Eu vou viver na igreja, eu vou viver jejuando, eu vou viver cultuando. Não. O culto ao Senhor é a sua vida, é o seu coração. Esse é o verdadeiro culto. Né? Nós vivemos nesse mundo, andamos, caminhamos, trabalhamos, estudamos, mas não agora seguimos mais a nossa vontade. Nós seguimos a quem que nos chamou, aquele que nos livrou da morte, que é Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e agora também ressuscitamos com ele. Amém? Então, se você recebeu vida, se você quer salvação, siga Jesus, siga a sua palavra, ouça o que ele tem para dizer para você, se entregue para ele, porque ele pode te salvar, homem algum pode te salvar. Amém. Amém? Vamos comentar? Fica à vontade. Palavra maravilhosa. Não, né? Vamos nos colocar de pé. Os nossos olhos. Amém. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós exaltamos, Santo nome, te bendizemos. Exaltado, Deus. Queremos dizer, Senhor,
que estamos felizes, Senhor, porque pelo sacrifício do Teu Filho, Senhor. Amém. Temos a certeza que estamos no Glória Santo dos a Teu nome, Santos. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, não entramos aqui nesse momento, nesse lugar no Santo dos Santos, Senhor. Aleluia. Mas entramos a partir do momento que abrimos o nosso coração para a Tua palavra. Amém. Abrimos Aleluia. o nosso coração para que Jesus pudesse entrar. Amém. Então, a partir desse momento, Senhor, o Santo dos Santos, meu Pai, está dentro do nosso coração. Amém. O nosso coração, Senhor, é onde o Senhor habita. É o teu ato, o teu templo, é aqui o nosso coração. Então, Senhor, que o nosso coração possa todos os dias sentir, exalar o bom cheiro de Cristo. Possamos, Senhor, viver nesse mundo pregando, Senhor, a Tua palavra através de nossas vidas. Amém. Através, Senhor, exalando do bom cheiro, Senhor. Todos aqueles que olharem para nós possam ver que o Senhor habita em nosso coração. Amém. Senhor, que não venhamos nos desviar, Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Não venhamos, Senhor, a dar ouvidos, meu Pai, à nossa própria carne. Não venhamos dar ouvidos, Senhor, ao maligno, Senhor, que todos os dias tenta, meu Pai, fazer com que nós venhamos nos dividir, Senhor, entre essa luta da carne e o espírito, Senhor. Mas que possamos, Senhor, seguir firme essa caminhada em Ti, Senhor. Fala, Senhor, a cada coração, Senhor. Todos aqueles que estão nesse momento, meu Pai, chorando, Senhor, porque necessita de algo, Senhor. Uma enfermidade, o Senhor pode estar curando, Senhor. Uma porta de emprego, o Senhor pode estar abrindo, Senhor. Amém, Deus. Aqueles que estão nesse momento se sentindo sozinhos, Senhor, o Senhor possa ser a companhia que eles precisam, Senhor. Eles possam entender, Senhor, que de maneira nenhuma, Senhor, o Senhor nos deixa sozinhos, Senhor. Então, Senhor, continua sempre falando nos nossos corações, Senhor. Meu Pai, abençoa cada lar, Senhor. Abençoa cada vida, abençoa cada família, Senhor, cada marido, cada esposa, cada filho, Senhor. O Senhor possa estar abençoando, Senhor, porque confiamos em Ti e sabemos, Senhor, que Tu és Deus que pode todas as coisas, Senhor. O Senhor pode, Senhor, quebrar a corrente, Senhor. O Senhor nos faz, Senhor, transpor morros, Senhor, montanhas, Senhor, e vales, Senhor. Porque Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Senhor. Então, meu Pai, nos abençoa, Senhor. Recebe esse culto, Senhor, que fizemos para Ti, Senhor. Porque para Ti são todas as coisas, Senhor. Então, Senhor, nós pedimos assim, Senhor, sempre cada um dos Teus filhos, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Está terminando nosso culto. A tua visão, Pai, Senhor Jesus.